Maestro aborda alguns aspectos da vida do maestro e compositor Leonard Bernstein, principalmente no que se refere ao relacionamento dele com a atriz Felícia Montealegre. Esse filme é dirigido pelo Bradley Cooper, que também interpreta o papel do Leonard Bernstein. Eu gosto bastante do trabalho de direção que o Bradley Cooper fez em Nasce uma Estrela, que é um filme que, na minha opinião, foge dos clichês do que se espera de uma história sobre a ascensão de uma nova estrela. Acho bem interessante como os personagens da Lady Gaga e do Bradley Cooper são desenvolvidos junto de toda a trama, que consegue mesclar de forma equilibrada tanto o romance do Jackson e da Ali, quanto as carreiras na música que os dois percorrem. Já em Maestro, apesar de algumas similaridades com Nasce uma Estrela, como um casal na cena central, sendo que ambos são do meio artístico e também atravessados por diversos conflitos no que se refere à vida íntima deles, a forma como a história vai ser contada acaba comprimindo esses personagens, ao contrário do que nós vemos em Nasce uma Estrela. E nesse sentido, um dos pontos que me incomodou no filme é a maneira como as informações e as ideias são costuradas na narrativa, porque a sensação que eu tive às vezes é que eu tinha me distraído e perdido alguma coisa da história. Tanto que em alguns momentos eu voltei algumas cenas para entender melhor o que tinha se passado ali, porque me parece que tem vezes que falta um complemento para que a gente possa acessar como tal acontecimento chegou a ser estruturado daquela maneira. A divisão temporal do filme é feita entre um presente, já que a narrativa parte de uma entrevista que o Bernstein está dando, e um passado que funciona como uma espécie de lembrança estendida que esse personagem usa para contar a sua história e evocar suas memórias, principalmente do relacionamento entre ele e a Felícia. Para compor essas memórias, o filme se divide em 2 atos, que são muito bem demarcados pelas escolhas estilísticas presentes neles. Um primeiro ato que se passa todo em preto e branco, no qual o relacionamento do Bernstein e da Felícia se mantém aparentemente bem, e um segundo ato que abre mão do preto e branco, trazendo outras cores para a história que vão colocar em evidência as complexidades que atravessaram a parceria dos dois. Então esse primeiro ato, que se passa na década de 40, mostra como se dá a aproximação da Felícia e do Bernstein, cotejando aspectos da vida profissional e pessoal deles. Essa é uma camada da narrativa que tem uma artificialidade em jogo. É como se ali o que está se construindo entre os dois estivesse num campo do ideal, a carreira ideal, o casamento ideal, a família ideal. E em contraponto, as coisas reais da vida da Felícia e do Bernstein ficam camufladas nessa penumbra preto e branco, que cria uma atmosfera fictícia em grande parte do que se passa nesse momento. Talvez seja a memória do Bernstein tentando recompor de uma forma aprazível esse momento da vida dele e também o encontro dele com a Felícia. Mas é uma tentativa que pode soar fantasiosa em alguns momentos. E as coisas acontecem muito rápido ali, às vezes saltando de um acontecimento para o outro, que, como eu já mencionei, dá essa sensação de que nós deixamos alguma informação passar despercebida. E aí tem um momento de corte que eu achei bem interessante, que faz uma transição entre essa Felícia que parecia realizada com a sua vida e com as suas escolhas, para uma Felícia que começa a nos mostrar o seu descontentamento com a forma como Bernstein toma algumas decisões. Isso porque o Bernstein tinha relacionamentos extraconjugais com homens e até certo ponto a Felícia sabia e parecia concordar com isso, até que esse combinado vai ficando insustentável para ela. Tem até uma cena mais do começo do relacionamento dos dois, em que a Felícia abraça o Bernstein falando que adora o cheiro dele, porque lembra o cheiro do pai dela, e que me fez pensar qual era o lugar que ele, o Bernstein, ocupava para a Felícia na vida dela. Então posso dizer que a personagem da Felícia, interpretada formidavelmente pela Carey Mulligan, me interessou e instigou até mais do que o próprio maestro. Acho inclusive que o segundo ato do filme se torna mais envolvente do que o primeiro, porque ele sai dessa esfera ideal das coisas, se abrindo a outras questões, algumas bem sérias inclusive, como a doença da Felícia. Mas ainda assim não dá pra gente olhar separado para esses 2 atos do filme, já que essas partes existem em conjunto. E olhando para esse todo do filme, o que eu vi para além das interpretações muito bem conduzidas do Bradley Cooper e da Carey Mulligan, é a dificuldade dessa história de transitar de um modo mais sutil por essas lembranças do Leonard Bernstein. Movimento que talvez nos permitisse acessar e nos aproximar um pouco mais da intensidade das emoções que certamente perpassaram a existência dele. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever
E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.